Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo mais uma semana, vendo um pouquinho mais da história que nos traz o livro de Gênesis. São histórias desde a criação do mundo, passando pela história de muitos patriarcas. E ao longo do tempo, ao longo do estudo destas lições, já estudámos 10 lições, vamos entrar na décima primeira, nós temos visto a maneira como Deus tem trabalhado através destas pessoas. Eu convido-te a que partilhes os nossos links, quer do YouTube, quer do Facebook, quer mesmo da Rádio Tranquilidade. Na semana passada nós vimos um pouco mais da história de Jacó, no seu regresso à terra de Canaã, o encontro que ele tem com o seu irmão e a mudança, especialmente a mudança do seu nome de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Esta semana iremos ver a história do seu filho predileto, José. A história de alguém cuja vida parece uma montanha russa, mas que em todos os momentos ele procura ser fiel a Deus e o modo como ele acaba sendo recompensado pela sua fidelidade e também pela sua resiliência. O título da lição destaca algo que acontece diversas vezes na vida de José: sonhos. Não sonhos comuns, mas sonhos proféticos, e que ele teve a capacidade, acima de tudo, de interpretar, tanto os seus como o de outras pessoas, como nós veremos durante a lição. É tanto assim que os seus outros irmãos, os 10 filhos de Jacó, se referem a ele de uma maneira depreciativa. Vê aquilo que diz o nosso texto base no capítulo 37 e no verso 19 de Gênesis. Por isso diziam uns para com os outros: lá vem aquele sonhador. Outras traduções dizem: lá vem o sonhador mor, ou seja, num tom jocoso, lá vem o grande sonhador. Mas antes de falarmos sobre os sonhos de José, vamos contextualizar a sua situação familiar. Jacó, ainda na casa do sogro, quis casar com a sua filha mais nova, Raquel. Mas o sogro, enganando-o no dia do casamento, mete-lhe na cama, por assim dizer, a irmã mais velha, obrigando-o a casar com ela e a ter de trabalhar mais 7 anos a título de dote para poder ter a mulher que ele ama de verdade. Da sua primeira esposa, Lia, também da sua escrava e da escrava de Raquel, Jacó teve 10 filhos. E depois de bastante oração a Deus, ele acabou por ser abençoado, Raquel acabou por ser abençoada e dando à luz o seu filho José. José foi o primeiro filho desse grande amor e por isso Jacó tinha um carinho muito especial por esse filho, por ser filho da mulher que ele amava. Só que esta parcialidade, algo que parece que Jacó herdou de sua mãe, acaba por causar um grande mal-estar na família e gera um grande ciúme por parte dos seus irmãos. Por outro lado, eles sentem que apesar de ele não ser o filho mais velho, o seu pai terá reservado para José os direitos e a bênção da primogenitura. Esta situação de preferência gera em José uma atitude que não é também a mais sã. Vê o que diz os versos 2 e 3 do capítulo 37 de Gênesis. José era um jovem de 17 anos e guardava as ovelhas do seu pai juntamente com os seus irmãos, filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E ia contar ao pai o mau comportamento dos irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, por ter nascido quando ele já era mais velho, e ofereceu-lhe uma capa muito vistosa. Não esqueçamos aqui que Israel é o novo nome de Jacó, depois deste encontro que nós vimos a semana passada que Jacó tem com Deus. Vemos aqui que José ia contar ao pai as coisas más que os seus irmãos faziam, o que os deixava naturalmente zangados. Por outro lado, José tem 2 sonhos que conta aos seus pais e aos seus irmãos e que os deixam ainda mais zangados com ele. No primeiro desses sonhos, ele e os irmãos estavam no campo atando molhos de cereal e os molhos dos irmãos inclinam-se perante o molho de José. No segundo sonho, diz que José via o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam perante ele.
Como dissemos, estas duas situações criaram em José um certo sentido de superioridade em relação aos irmãos. Nós devemos estar atentos na nossa vida, pois esta não é a atitude que agrada a Deus. O próprio Jesus recomenda exatamente o contrário disso, conforme vemos em Mateus, no capítulo 20 e nos versos 26 e 27, onde diz o próprio Jesus: mas não pode ser assim convosco, pelo contrário, aquele que quiser ser grande, ponha-se ao serviço dos outros. Aquele que quiser ser o mais importante, seja como um criado dos outros. Como dissemos, estas situações criaram uma grande tensão entre os irmãos de José, e ao ponto de eles desejarem a sua morte. E do pensamento eles passaram aos atos. Numa ocasião em que José vai a pedido do pai ter com eles para ver como eles estão, eles que tinham levado os rebanhos a pastar bastante longe da casa. Vê o que dizem agora os versos 18 e 19 do capítulo 37 de Gênesis. Os irmãos viram-no quando vinha ainda longe e antes de ele se aproximar fizeram planos para o matar. Por isso diziam, conforme diz o texto base da nossa lição, por isso diziam uns para os outros: lá vem aquele sonhador. No entanto, há dois filhos de Jacó que não querem chegar tão longe. Um é Rúben, que sugere que o coloquem dentro de um poço seco para depois ele, enganando os irmãos, o entregar ao seu pai. O outro é Judá, que sugere que o vendam a uns mercadores árabes que acabam por passar no sítio onde eles estão, ao invés de o matarem. E assim, é deste modo que eles se veem livres deste irmão, e José acaba no Egito vendido a Potifar, chefe da guarda de Faraó. Com esta situação parece que os sonhos de José terão outra interpretação que não aquela que tinha indisposto os seus irmãos em relação a ele. É através deste momento de sofrimento que o caráter de José se vai aperfeiçoar. Por isso, prezado amigo, Deus deixa-nos muitas vezes passar por momentos menos bons, para que nesses momentos repensemos o nosso percurso e, tal como Jacó, nos angustiemos e buscamos aquele que está de mão estendida para nos socorrer. Voltando-se para Deus, buscando ser-lhe fiel, José tem uma atitude de humildade e serviço extraordinário. Mesmo na condição de escravo, ele dá o seu melhor e vê o que acontece. Vamos ver agora então os versos 3 e 4 do capítulo 39, onde diz, no verso 3, o seu amo começou a dar-se conta de que o Senhor estava com José e que por isso tudo o que ele fazia era bem sucedido. No verso 4, Potifar estava muito satisfeito com José e pô-lo ao seu serviço pessoal e entregou toda a sua casa e todos os bens ao seu cuidado. Parece-nos que José está de volta ao caminho do sucesso. Ele consegue, pela sua postura e pela sua fidelidade e confiança de Potifar. E ele consegue um estatuto eventualmente superior ao dos empregados assalariados do seu senhor, apesar da sua condição de escravo. Vê agora a razão de ser disto. No verso 5 diz: desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio com atenção a José. Em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Potifar era abençoado por Deus através do trabalho de José. Aqui está uma lição para nós na nossa vida profissional, na nossa fidelidade a Deus e ao nosso patrão ou ao nosso cliente. Essa fidelidade trará bênçãos de Deus para eles e para nós. Mas a fidelidade de José a Deus e ao seu patrão vai ser colocada à prova. E o inimigo leva a melhor, o inimigo das almas leva a melhor, fazendo com que José volte para uma condição ainda pior do que aquela em que ele tinha chegado à casa de Potifar. Perante a sua resistência ao assédio sexual da mulher de Potifar, esta acaba por o acusar de a tentar violar. E José acaba nas masmorras de Faraó. Aqui está José no melhor ou no pior desta montanha russa que é a sua vida. Mas mais uma vez,
José mostra como um cristão pode fazer uma limonada deliciosa de limões azedos, que a vida muitas vezes nos dá. Ele sabe que está preso injustamente. Ele sabe que o seu amo confiava mais nele do que na sua esposa, porque lhe poupou a vida, colocando-o na prisão ao invés de o condenar à morte. Mas mesmo na prisão, José vai dar o seu melhor. Vê o que dizem agora os versos 21 e 22 do capítulo 39. O Senhor estava com José e continuava a manifestar para com ele a sua bondade, fazendo com que ele ganhasse a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão, diz no verso 22, o chefe da prisão colocou todos os presos sob a vigilância de José e tudo aquilo que lá se fazia era José quem decidia como havia de ser feito. Sim, amigo ou amiga, a tua vida pode ser uma montanha russa, mas a tua fidelidade a Deus será sempre recompensada. Não baixes os braços. As lágrimas de frustração poderão estar, quem sabe, a toldar-te a visão daquela janela que o Senhor está a abrir para ti, está a escancarar para ti, no lugar daquela porta que se fechou. Olha para a história de José, uma história igual à de tantos cristãos fiéis. Agora José, no interior daquela prisão, parece estar ainda mais longe da concretização dos seus sonhos de juventude. Mas, para nós que temos a revelação da sua história na Palavra de Deus, sabemos que este foi o meio usado por Deus para José acabar por chegar aonde chegou. É por intermédio da capacidade que lhe é dada por Deus e que ele não esconde de maneira nenhuma para interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, que Faraó acaba por ficar a saber desta capacidade extraordinária e o chama para vir ao palácio, para ali, depois da revelação que ele faz a Faraó, a sua vida chegar àquele patamar que ele tanto desejava e que todos nós almejávamos. Passados 2 anos de ter interpretado o sonho do copeiro de Faraó, este, que apesar de se ter esquecido de José, ele acaba por dizer a Faraó que ele é capaz de interpretar os 2 sonhos que perturbavam, que Faraó tinha tido e que perturbavam. Nesses sonhos, Faraó viu 7 vacas magras saídas do Nilo, que engolem outras 7 vacas gordas. E também, outro sonho, 7 espigas feias que cobrem 7 espigas gordas. José é bem claro perante Faraó de quem é que é capaz de interpretar os seus sonhos, dizendo-lhe aquilo que está no verso 16 do capítulo 41. Diz, José respondeu, isto não depende de mim, Deus é que há de dar a resposta para bem de Faraó. E agora, perante a interpretação dada por José, pela certeza de que o sonho e a interpretação e também a estratégia que José sugere perante Faraó, que tudo isto tinha sido dado por Deus, Faraó não tem outra alternativa senão colocar José como seu primeiro-ministro. Sabes, enquanto eu preparava a lição, lembrei-me de uma coisa que eu vou partilhar contigo. Não me lembro de ter lido algo sobre isto, escrito ou por Ellen White ou noutro lugar qualquer. E sabes o que é? É uma questão. Será que a decisão que Faraó teve naquele momento não terá tido também a mão de Potifar, que era um alto funcionário? Vale a pena pensar nisso, porque muitas vezes nós não temos as respostas imediatas por parte de Deus. Mas nós semeamos sempre aquilo que nós colhemos. Semeamos amanhã aquilo que colhemos hoje. José colheu em determinado momento da sua vida aquilo que semeou, sendo um menino mimado, um menino queixinhas, que ia contar ao pai as coisas que via os seus irmãos fazer. Mas José também colheu a maneira como serviu Potifar, a maneira como serviu na prisão e agora a maneira como ele vai servir Faraó também. Sim, prezado amigo ou amiga, a nossa fidelidade em todos os momentos da nossa vida, nos mais altos ou nos mais baixos, é muito importante. Fidelidade a Deus e fidelidade acima de tudo também àqueles a quem servimos. Querido Pai, obrigado por estas lições, obrigado por estas experiências de vida, obrigado também pelas lições que Tu tens dado na nossa vida.
Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que tenha também a sua vida abençoada e possa ter aprendido um pouco com estes altos e baixos na vida de José. Mas acima de tudo, com a sua fidelidade e o seu compromisso para contigo. Te pedimos e agradecemos isto no nome de Jesus. Amém. A nossa lição da semana que vem vai nos falar sobre José novamente. Vai nos falar sobre José e a sua vida no Egito. A maneira como ele contribuiu para a superação daqueles 7 anos de fome, a 7 anos, como ele contribuiu para os primeiros 7 anos de grande produtividade do Egito e depois nos 7 anos de pobreza, de 7 anos de maiores dificuldades que aquele país sofreu. Mas vamos ver essa história a semana que vem. Não vou entrar aqui em muitos detalhes. Um abraço e encontramos-nos a semana que vem para estudar um pouco mais do livro de Gênesis. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma boa semana.